Me sinto pronta para falar sobre aprendizado com Max Weber. Ela quer tudo, real. né, gente? Aprender, passar a ter conhecimento, instruir, construir repertório. E para falar dessa arte tão importante na nossa vida, eu convido ela, que é paraibana, mas de coração paulistano. Ela é beauty artist. Aliás, eu vou botar aqui uma tecla SAP, porque ela é Hair and Beauty Artist and Stylist, tá bom? E olha só, não veio de agora não, tá? 3 décadas aí no rolê, com mais de 300 capas no histórico. Nomes como Naomi Campbell, Renata Kirten, Luísa Brasil. Tá bom, querida? Olha só, especialista em pele negra desde quando tudo isso era mato mesmo. Criou a sua linha de make acessível, homenageada, idolatrada, salve. Ela é um ícone, ela é antigos, ela é história, ela é fundamento, ela é Maxi Weber! Bem-vinda ao Me Sinto Pronta Pode. Muito obrigada, Ai, Luísa. obrigada, que honra ter você aqui. Eu falei que assim, vou preparar meu lencinho, porque talvez eu chore, talvez eu me emocione, porque você tem uma história muito inspiradora, desde que eu me entendo como uma pessoa que queria trabalhar com moda, queria viver esse universo de semana de moda, eu sempre via você como uma representante nesse espaço que, enfim, excluiu tantos corpos durante muito tempo, excluíram tantas cores de pele, excluíram tantas vivências que hoje em dia fazem parte desse universo. Então, é uma honra te ter aqui. Obrigada. Eu que agradeço. Sou antiga, né? Às vezes eu falo, Antiga. gente... Ela é, gente. Muitos anos, né? Muitos anos. Muito prazer em estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina. E queria que você falasse o que é aprendizado para você. Ai, Luísa, são tantas coisas aprendizado, né? Aprendizado é a prática, o ficar quieto, o querer aprender, né? Manter a mente aberta, não ser orgulhoso, né? Orgulhosa. Querer avançar, né? Progresso, querer o progresso, querer sair do lugar que está, né? Isso é aprendizado. Eu acho que manter a mente aberta. Aprendizado é manter a mente aberta. Porque sem a mente aberta, a gente não consegue nada, né? A gente fecha a mente e nenhuma palavra entra. Nem a mente, né, consegue. Verdade. Quando você não abre. Eu acho que é mente aberta. Com Manter a mente certeza. aberta. Olha só, 30 anos aí no rolê, trabalhando, atuando, pertencendo, fazendo, vivendo, experimentando, aprendendo, com mente aberta. Me conta uma coisa, qual é a sua maior força que você se entende aí como profissional e como mulher? Acho que minha família. Acho que minha mãe, meu pai. Agora eu tenho 3 sobrinhos. Meus irmãos também, né? Acho que o amor pela profissão. Hoje eu posso falar que o amor pela vida. Mas o amor pela profissão e pela fantasia, né, gente? Porque a vida é muito dura. Mas eu acho que o amor mesmo. O amor. Eu acho que o mais importante é a família. Acho que o mais importante é a família. Porque com ou sem dinheiro, com ou sem fama, com ou sem, você vai ter essa família, né? E qual é a sua família? Conta um pouquinho pra gente. Ah, minha família é Maria, minha mãe, Antônio, meu pai, André, Viviane e Leandro, que são meus irmãos. Eu sou a mais velha, filha de uma família que resolveu adotar uma criança, que era eu, há quase 50 anos. E agora 3 sobrinhos. 3 sobrinhos. Eu tenho o Breno, que vai fazer 17 já. A Laura e a Heloísa. Essa é minha família. Apesar que eu tenho tios, tias, assistentes, ex-assistentes, amigos. Eu sou canceriana, então, tipo, eu tenho essa coisa de... Todo mundo na de família. juntar, né? De juntar, é. Porque às vezes a família é a família. A família é quem te conhece, né? Mesmo, de verdade. Acho que é isso. Família é quem te conhece de verdade. E te Olha. aceita com todos os defeitos. Essa é minha família. Essa é minha família. E como é que foi a sua convivência, a sua relação da infância até aqui? Como é que tem sido esse contato com a sua família que é, né, da sua criação e a família que você adquiriu ao longo do tempo, ao longo da sua trajetória, da sua jornada? Ah, não, é muita história, né? Minha mãe acho que é meu alicerce. Tipo, ela conseguiu me conduzir de uma forma que eu estivesse aqui hoje, viva, né? Consegui chegar no topo dessa pirâmide da moda e do luxo, mesmo sendo preta, pobre, periférica, travesti, né? Mas era uma travesti bem guardada, né?
Minha mãe fez isso comigo. E foi muito bom eu ter feito a retransição. Eu comecei a fazer uma transição há muitos anos atrás e minha mãe percebeu. Quando ela percebeu, ela quis cortar. E como ela era a mulher mais importante da minha vida, mesmo eu sendo adotado, eu tenho uma ligação com ela além. A gente teve uma conversa. Bom, era anos 80. Se hoje se mata muitos travestis, imagina os anos 80. E aí, bom, eu conheci várias gays, etc, tal. Só que ela percebeu que eu tava me hormonizando, né? O corpo tava mudando. Ela falou, Max, eu não quero aqui. Você tá tomando silicone. Eu falei, Olha. mãe, silicone não toma, você aplica. Ela falou, não, peraí. E aí eu ri, dei risada da situação, mas era uma coisa muito séria. E ali ela deu checkmate. Ela falou, ó, você quer assim? Então você vai ter que ir embora. Como acontece com várias, né? E aí, nessa hora, bom, na força do ódio, tive que desistir do que eu achava que era bom. Não é o que eu achava que era bom, era a única coisa que eu tinha. Acho que era a única coisa que eu tinha. E aí eu desisti e continuei estudando. Ela me pagou um curso de cabeleireira. Eu já fazia maquiagem, mas era autodidata. Eu sempre fui autodidata na maquiagem. E aí eu me dei bem no curso. Ela me deu uma tesoura, uma capa de cabelo, né? De cortar cabelo. E um pente falou, vai. Eu falei, e o secador? Ela falou, vai assim. E daí, se você for boa, eu te dou o secador. Eu falei, tá bom. Aí fui, comecei a cortar e tive facilidade. Ali eu comecei a pensar que realmente poderia dar certo. Parei de me hormonizar. Eu me hormonizei acho que dos 16 aos 19 anos. E aí eu fiz o curso com 21. Tá. Bom, eu comecei a trabalhar entregando jornal com 9 anos com meu pai. Meu pai trabalhava na Goodyear e fazia um bico. Isso aqui em São Paulo. É, eu vim para São Paulo com 2 anos de Tá idade. bom. Eu fui adotado, eu nasci, saí do hospital. E já saí com a minha mãe, já fui adotada por ela. E aí meu pai tava procurando emprego, veio para São Paulo. Como todo nordestino, veio ver se achava um trabalho. Ele falou para minha mãe, quando eu achar o trabalho, eu te ligo. Aí ela falou, tá bom. E eles foram se falando, aí ele foi registrado na Goodyear. Aí quando ele achou esse trabalho, ele falou, pode vir, né? Aí eu vim com ela. Aí a gente foi crescendo, com 9 anos já era uma família que era... Minha mãe não podia ter bebê, ela tinha uma dificuldade, sei lá qual era. Só que quando ela me adotou, depois do 3º ano, nasceu a Andréia, ela ficou grávida. Olha. Depois nasceu a Vivi e o Lê. Então, quando eu tinha uns 9 anos, acho que a Vivi tinha nascido e o Lê não ainda. E aí eu queria comprar um tênis, queria comprar minhas coisinhas, mas era muito duro. Às vezes a vida era bem dura, assim, tipo antigamente, né? Eu até lembro do Lula nessa época, era tão engraçado. Assim. Olha. Teve o Tancredo, muitas coisas, né? Da TV, as músicas, o Milton Nascimento. As vinhetas. Elis Regina. Tinha o sítio do Pica-Pau Amarelo, que também não podia faltar uma fantasia. Eu amo que ela vai de Tancredo a sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Sentiu que essa conversa nossa vai ser Não, muita engraçado. ref. É, porque, tipo, Muita a dor ref. tem que ter a fantasia, né? Nossa, tem uma dor? Com certeza. Como que você remedia essa dor, né? Eu lembro que eu chorei tanto com o Tancredo que parecia que eu conhecia ele. Olha. Era música também, né? E aí, nessa... É, gente, eu sou meio louca. Às vezes eu vou e volto. Não, não é louca, é ref. Gente com ref, com repertório, sabe? Estão sabendo? Estão ligadas? É, a louca na real, que, tipo, tão realidade essas coisas que, tipo, dá uma, né? Parece que tá louca. E aí, eu comecei a entregar jornal com meu pai. Minha mãe conversou com meu pai, meu pai falou, ah, tudo bem, vou te levar. E aí, de domingo, a gente saía de casa e ia até a Vila Mariana. Eu entregava um jornal que chamava City News. Aí, bom, eu entreguei durante um tempo. Isso com que idade? Eu tinha 9 para 10 9 pra anos. 10, tá. Entreguei até os 13. Aí entrei de office boy na Serasa, virei office girl, Olha. conheci as gays. E depois eu fui trabalhando. Eu trabalhava ali na Ipiranga, na frente do Hilton. Ali minha mente começou a expandir. Tinha muita gay, né? Que era a Praça da República. Tá. Hoje tá meio até difícil de andar lá, mas era o lugar mais incrível que tinha. Posso imaginar. Era muito bom. Tinha uma boate que chamava HS, que era uma das melhores do Brasil, eu acho. Uau. Bom, 14, aí foi 15, eu comecei a maquiar, comecei a conhecer as gays, música, Naomi, Top Models, Michael Jackson, Madonna, lá, eu fiquei louca por Tá, isso, pela mas aí imagem. calma. Naomi, no momento, ainda era uma coisa assim, distante nessa Não, época. nem tipo, Nem... imagina. Ok, tá. Eu era auxiliar de escritório. Aham. Mas aí meio foi um insight. Eu falei, puta, podia conhecer essa mulher, né? Era a única negra. Eu ainda não fazia o link entre a Cláudia Schiffer, que era loira, ou a Linda, ou a Tatiana, Gente. dessas mulheres. Entra a Naomi. E aí, tá, pensei isso. Tá, passou e foi indo. Aí eu fui trabalhando em outros empregos, fui me alistar. Não peguei, graças a Deus, o exército. Comecei a trabalhar no SES Supermercados. Daí trabalhei no Barateiro. E aí,
Nessa transformação toda morando na Coab, veio as drogas, né? A facilidade da saída fácil e rápida. Era bem difícil, né? Estar lá. Ser negro era fácil, porque todo mundo era negro. Mas ser gay ou travesti era mais difícil. Passei por essa fase de drogas. Era uma coisa que era mais fácil, né? De encarar. Fugir, né? A fuga da realidade. E aí chegou a hora do hormônio. Era entre os 16 e 17. Aconteceu essa história com a minha mãe. Minha mãe falou, tchau, bebê. Beijo. Assim eu não quero. E eu percebi que eu ia perder a coisa mais importante que eu tinha, que era ela, né? E eu entendia já um pouquinho da história, né? Da marginalidade, das travestis que vinham de longe, que moravam com cafetinas, etc. Então eu não queria essa vida. Era muito legal, engraçado, bonito, sedutor, mas não era bom. E quando minha mãe me deu esse chacoalhão, eu falei, eu não quero isso pra mim, eu não quero morrer assim, né? Não quero ir pra uma esquina. Eu não quero, né, ter que fazer isso. Sim. E conheci toda essa história, né? A história do glamour e a história do lixo, né? E aí, eu desisti. Fui cuzona, né? Tipo, Não foi, eu posso imagina. falar hoje, que se algumas pessoas vão falar, você foi cuzona, né, bicho? Não, Aí jamais. eu vou falar assim, não, eu só não quis. Eu não queria. Eu queria estar aqui hoje. Eu queria conseguir, né? Conseguir pelos meus próprios... Nada contra, né? Quem faz ou deixa de fazer. Mas eu não queria aquela vida pra mim. Eu sabia que não ia durar muito. Eu desisti. Comecei a estudar. E aí, eu estudei dos 21. Dos 14 até os 21, eu fazia... Só brincava, né? Brincava com as amigas, brincava comigo, brincava com as gays. Mas Isso em eu relação tinha... à beleza, em relação a make, em relação a todo esse material que sua mãe te deu de presente, sim. né? Não, até com os clipes, porque minha mãe ainda não tinha me Olha, dado. Só tá. com 21 que minha mãe me deu. Ok. Dos 12, 13 até os 21, os videoclipes traziam essa Olha. fantasia. A Cuca, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, Eu o Narizinho. Toda essa história dos desenhos mesmo, né? Do Sítio do Pica-Pau, essa fantasia. Eu tinha uma noção de proporção que eu não sabia que tinha. Hoje a gente fala que é contorno, né? Que a gente Tá. faz nariz, faz rosto. E eu comecei a me maquiar e maquiar algumas travestis. E alguns transformistas, que na época eram chamados de transformistas. E aí, elas gostavam. Só que eu não sabia por que elas gostavam, né? Por que uma maquia melhor que a outra? Tá. Ok, foi passando o tempo. E eu entrei na escola, comecei a estudar cabelo. Saí da escola. Comecei a trabalhar bem cedo. E aí, eu comecei a maquiar e pentear. Na época, ninguém se maquiava como hoje, né, Luísa? Ainda mais que era bairro. Então, tipo, quando tem uma formatura, vai se maquiar. Quando tem um casamento, vai se maquiar. Ou você compra um batom e tá tudo bem. Então, a gente fazia as brincadeiras. Passou um tempão, eu foquei na moda. A história da Naomi ficou guardadinha na caixa de Pandora. Tava devaneando, só no devaneio. Temos aqui uma plateia que também o time do devaneio tá aqui, gente presente. E Pessoas que sonham. E aí eu peguei e comecei a colar umas imagens dela na parede. Eu vi algo de algum estúdio, na novela, sei lá onde, que tinha um mural, né? Depois veio o livro Segredo, até falei, nossa, você já tinha meio isso, né? Pegou esse insight e acabou criando aquela tela, né? Mental e física. Bom, eu colei tudo que eu tinha dela. Passou-se anos, eu fiquei trabalhando em salão, trabalhava fazendo foto, lá. Dos 21 aos 31, eu entrei na minha primeira agência. Depois entrei em outra e acabei indo pro Fashion Rio. E lá eu encontrei com ela, com a Naomi. E aí, nisso, minha vida realmente deu um boom, né? Não, e pera, calma que essa história é muito boa de quando ela conheceu Naomi. E assim, calma que vem coisa boa por aí. Antes disso, queria saber, 30 anos atrás, quando 30 você anos. entrou na indústria da moda, depois que você se profissionalizou, como era o mercado naquela época? Moda e beleza, na verdade. Acho que eu entrei na moda mesmo, Luísa. Eu trabalhei dos 21. Eu conto desde os 21, Tá. a minha profissão. Mas eu entrei na moda real aos 20 e pouquinhos anos, Muito nova. né? Porque eu estudei muito, trabalhei muito para chegar. Então eu fazia um monte de book, mas isso não era moda pra mim, né? Moda foi quando chegou na Vogue. Ok. Ou na Elle, ou na Marie Claire, Uau. daí... Exigente ela, né? Não, porque, tipo, fazer Uau. o book é só você construir a imagem de uma modelo que vai trabalhar. Já é moda, né? Já é. Sim, já faz parte do mercado. É, já mas tá aí eu ali. queria, tipo, não, eu quero Ela um quer desfile tudo, real. né, gente? Ela Quero quer um des- desfile, ela quer Naomi, ela quer International, ela Então, mas eu não quer sabia- Icons. Não, eu não sabia que eu ia encontrar Naomi. Nunca achei. Real mesmo. Não, imagino, mas assim, ela quer
né? Não, eu queria um desfile Top of the real, top. lógico. Eu ia pra um desfile meia boca, assim, eu falava, isso não é um desfile. Fazia, bonitinha, quietinha, mas eu ficava meio estranha. Eu queria um desfile, com uma modelo, com luz. Entender como funcionava o processo. Tá. Só dessa forma eu ia poder ultrapassar. Uhum. Você tinha me perguntado o que mesmo antes? Não, eu perguntei sobre como Ah, era tá. esse mercado quando você ingressou profissionalmente, a moda e a beleza. O que você via? O que era de diferente pros dias de hoje? Pra falar a verdade, o trabalho é o mesmo, né? Uhum. Pra quem é maquiador, maquiadora, cabeleireiro, cabeleireiro, o trabalho é o mesmo. As equipes. Ah, mudou as equipes, né? Por exemplo, tinha poucas mulheres. Tinha mais mulheres em Nova York, em Paris. Olha. E no Brasil só tinha viado. Tá louca. Não tinha. Travesti tinha uma que era a Roberta, que deve estar na Espanha hoje, que era da equipe do Marcelo Gomes. Uhum. Só tinha uma trans. E era normal. Só que assim, eu acho que eu era muito bicho do mato. Era muito quietinha na minha, mas eu sabia fazer as coisas. Uhum. E o mercado era como é, né? As pessoas são inseguras, fechadas, outras alegres, outras seguras, outras mais livres, né? Mas não modernas, talvez, né? Não? Não, tipo, na palavra, Olha, né? aham. Tipo, se você for ver o que é realmente ser o que é modernidade, não seria aquelas pessoas. Mas eu encontrei pessoas incríveis. Encontrei o Marcelo Gomes, que era o dono da Gloss, e logo encontrei o Giovanni Frasson. Tá. Esse tempo todo que eu trabalhei meio em casa, meio no salão, na escola e tal, eu descobri que eu tinha um dom, que era o quê? De deixar cabelos lisos gigantes e cabelos gigantes lisos. Olha. Meio como se fosse uma massinha, um algodão doce. E eu comecei a fazer isso. Eu conheci um cara, até presto minha homenagem pra ele, que é o Arnaldo de Souza, que é um cabeleireiro que já faleceu faz muito tempo, mas foi um cara que me ajudou muito nisso. Tem um estilo de cabelo que chama soirée, que é esses cabelos agora que, se você ver as drags, todas elas, as mais famosas da RuPaul, elas usam as perucas que são todas desenhadas, esse estilo se chama soirée. Tá. Esse cara, ele fazia esses cabelos. Eu conheci esse cara. Você vê como que Deus é bom, né? Como que ele Olha foi de só. colocar junto com esse cara? Como que construir esse cabelo? Eu aprendi com ele algumas coisas. E aí, quando eu cheguei no mercado, eu tinha essa técnica. Mas eu não sabia que era técnica. Nem da maquiagem, nem do cabelo. Porque não tinha faculdade, o único curso que tinha do Senac e era muito caro. Tá. Eu lembro que eu ganhava na Serasa R$ 300. O curso era 500, eu tinha Uau. que... Não dava. E aí, eu encontrei o Giovanni. Aí, quando eles me chamaram pra fazer... Ele me pediu o book, eu levei o book e tal. E aí, quando ele me pediu fazer um cabelo na Viviotti, que era uma coisa de circo. Olha, Vivi. Era Viviotti. Eu fazia vários books. Então, eu conheci Aham. várias meninas. Tipo, a Anabela eu conheci... Eu fiz o Gente. primeiro book da Anabela. O segundo. Olha. Conheci a Vivi, a Michelle Provence. Tá. Pô, toda essa geração, eu meio... Tava ali. Eu já era mais velha. Aham. Eu acho que eu tinha 22, 23. A Anabela tinha 14. Aham. Olha. E as meninas tinham essa... Elas começavam bem cedo. Tá bom. E a agência, a Way, chamava-se Marilyn. Imagina uma agência chamada Marilyn. Aí quando a gente pegava os composites da Marilyn, né, francesa, a gente ficava passados. Era como se fosse um ouro. Nessa fase, eu conheci o Giovanni. O Giovanni me pediu pra fazer um cabelo na Vivi, que era esse cabelo tipo meu, cabelo grandão. Só que o dela era liso e foi um sonho, porque era meio um editorial que era num circo. Então eles montaram meio que um picadeiro e a Vivi era um editorial de joias. Nesse dia, eu conheci o Giovanni, fiz o cabelo e esse cabelo foi crescendo. Então, no final do dia, ele falou: faz 20 anos que eu não encontro uma pessoa que nem você. Eu não entendi muito no dia, mas aí ele falou: eu vou te chamar mais vezes. E aí foi indo. Fiz minha primeira capa de Vogue em Brasília com a Michelle e foi indo. Isso Nisso foi em eu que conheci... ano, mais ou menos? Que data? Então, eu acho que deve ter sido, porque 2006, eu acho que 2006 eu fiz minha primeira capa de Vogue. Eu conheci a Isabelle Fontana e ela meio me adotou assim também. Fiz uma maquiagem nela, ela me chamou pra fazer essa capa de Vogue Espanha. Tá. Então deve ter sido entre 2003 e 2004. Ok. Depois eu conheci o Giovanni. Uhum. E aí eu fui conhecendo todo mundo do mercado. Só que, daí tinha o Marcelo e o Daniel, que eram meio donos da Gloss. E eles começaram a me indicar pros trabalhos. Então eles me indicaram pro Giovanni, o Giovanni me indicou pro Miro, que era o fotógrafo, Sim, o Duran, pro Jax. A própria agência me indicou pra Flávia Pomenovski, pra Flávia Laffer. Daí eu conheci todo o mercado, por exemplo. As stylists, os fotógrafos, as modelos. E nisso eu comecei a trabalhar com as modelos que eram melhores. Aí vieram as atrizes. Na época, a Vogue não trabalhava com atriz, era mais modelo, né? Só modelo. Depois tinha a criativa. Aí eu conheci várias pessoas e cada revista tinha meio uma história. E
Eu acho que foi isso, Liz. Eu vou continuar falando Não, muito. a gente vai continuar falando sobre muitas coisas, porque essa é uma trajetória incrível. Mas vamos lá. O que não te contaram sobre a sua carreira do universo da beleza quando você entrou no mercado? Porque muitas das vezes as pessoas se iludem com o glamour, as pessoas se iludem com o carão, com as viagens, né? E foi um outro momento da moda e da beleza onde os shootings eram fotografados em estruturas nababescas, as campanhas publicitárias eram gigantes. Hoje em dia as coisas mudaram um pouquinho, né? O digital, ele é uma ferramenta que mudou a dinâmica. Mas o que não te contaram naquela época que você falou assim, porra, se eu soubesse disso, eu já estaria mais pronta, já estaria mais organizada antes do tempo? Eu acho que, tipo, eles também não sabiam muita coisa. Tá. Eu acho, tipo, também porque eles não foram ensinados, a louca. Será que eu tô justificando o fato deles não falarem? Eu acho que, no fundo, por exemplo, uma agência de modelo precisava falar algumas coisas pros modelos. Uma agência de maquiador precisava educar os maquiadores, as maquiadoras. E acho que eles não fazem isso, porque eles vão perder nessa pessoa. Mas o que você sentiu? Uma coisa legal. Por exemplo, eu não trabalhava pra agência, a agência trabalhava pra mim. Isso é uma coisa que eu descobri depois de muito tempo. E tem muita gente que não sabe ainda. Por exemplo, se alguém te representa, você não trabalha pra essa pessoa. Essa pessoa trabalha pra você. E você vai, junto com ela, multiplicar. Acho que também o que a gente não sabia, e que muita gente não sabe, o que eu não sabia, é que eu poderia ganhar 2 vezes o meu trabalho. Isso é uma coisa que ainda acontece, né? Mas se você é maquiadora ou cabeleireira, você pode ganhar 2 cachês. Esse é um mercado que já começa errado aí. Olha. Porque se você tem um trabalho... se você contrata em um trabalho um maquiador ou uma maquiadora e pro cabelo um maquiador e uma cabeleireira, por que você não pode pagar essa pessoa que faz as 2 coisas 2 vezes? Isso já é uma mentira. Eu acho que isso já era um roubo. Olha. Isso já era um roubo. Não do caso de alguns clientes. Então hoje eu falo, nossa, né? Então, tipo assim, a pessoa, ela acha que tá te dando de presente uma coisa que você tá trocando com ela. Então, acho que isso tem uma coisa que é real, que é assim, ninguém te dá nada de graça. Eles There's te no free presenteiam lunch. porque você presenteia Isso aí. eles. Então, isso é uma grande verdade que eu não sabia. E eu sempre me colocava na posição de que, ele é tão legal comigo. E ele era, realmente. Não é que eu tô falando que não era, não tô sendo ingrata, não é nada disso. Mas eu descobri que eu também tinha o meu poder. Só que você falar que tem o poder é ruim pra essa pessoa, que descobre que ela perde o poder sobre você. Sim. Então, hoje, eu tô olhando isso e eu falo, nossa, né? Por que a gente não pode ser muito mais humano? Fazer mais dinheiro, fazer mais imagem, fazer uma coisa crescer. Por que não? Exato. Então, isso é uma coisa ruim. Que hoje eu falo, gata, beijo, tchau. Já tô Eu fico- descolada, não. Também, né? Deixa. 30 anos, se não tivesse, pelo amor da Muitos Deus. anos. Muitos anos, né? Mas Muitos vem cá, sonho. Quero falar sobre Tem sonho, muitos. porque tô lembrando, não, lembrei dessa história, Naomi na parede. Tô aqui com essa informação. Como foi essa chegada até trabalhar com ela e ser do tipo assim, a única requisitada por Naomi quando Acho que- ela vinha ao Brasil? Conta um pouco dessa história, porque foi incrível pra mim. tem coisas interessantes Foi e muito engraçadas. bom. Foi muito bom, porque eu não achei... Nunca achei... Tinha alguma coisa que me dizia, vai lá, olha aqui, olha aqui. É meio aquele santinho, sabe? Que fica do seu lado, tem um diabinho e um anjinho. Vai ali, ó, é ali, é ali. Você fala, não, mas eu não vou conseguir. Não, mas como eu vou fazer? Eu moro em Itaquera, ela tá em Nova York. Michael Jackson... Eu falava, eu não vou conseguir. E alguma coisa eu falava, não, é ali, é ali. Quando passou... Porque assim, passou 16 anos, acho. Dos 21 aos 36, mais ou menos. 35, 37 anos. E aí, teve um desfile no Rio, no Fashion Rio. E ela tava. Mas eu nem sabia que ela tava. Nem era época de Instagram. Tinha muito longe. Assim, você não era rápido Rede como é. social não tinha essa dinâmica. E era ótimo, porque tudo que nós fazíamos é que estava realmente na nossa mente. A gente sentia. Ou estudava, ou, né? Você criava. Não tava assim... Não, você tem que fazer essa beleza, ó. Aqui, ó. Essa. Não, esse cabelo aqui também, sabe? Não tem problema isso, mas quando você olha uma referência e não olha mais e cria em cima, é uma coisa. Quando você copia e cola, você deixa de criar. Porque você só vai conseguir fazer isso, né? Copiar. Copiar, copiar. E aí, naquela semana, eu fui pro Rio. Eu já tava fazendo os desfiles que eu queria, porque até então Olha. eu não fazia os desfiles. Eu peguei um São Paulo Fashion Week e fui. Chegou lá, eu briguei com a modelo. Eu fiquei olhando, eu fiquei meio passado pra uma modelo. Fiquei assim, tipo... porque ela fazia Versace, Como é que é a carinha? Como é que é a Versus. carinha? Fiquei meio passado, né? Tipo, a boca caída. E aí, eu fiquei meio lá, paralisada, assim, olhando pra ela. E ela tava nervosa.
No dia que ela tava meio com uma espinha. E ela me viu olhando pra ela e falou: o que é? Você tá fazendo aqui? Sai daqui, sai daqui. Aquilo me deixou meio frustrado, assim. Então, só uma coisa, um corte Isso seco foi aqui. Você não acha que a moda, essa afetação da moda, ela tá se remodelando um pouco, até pelo cancelamento e tudo mais, as pessoas Eu acho que as estão pessoas menos estão ficando um pouquinho afetadas? mais finas nos tratos, mas Ai, tá que igual. bom, né? Mas tá igual, ou pior. Ai, você Você jura? acredita? Eu acho, Luísa. É. É, tipo, ai... Mas a humanidade é Então tá. sempre... Vida É, que segue. eu Ainda acho. bem que também a gente vai moldando, a gente vai ficando mais madura, aí a gente vai começando a ter mais escolhas. A gente escolhe as pessoas mais bacanas, vai tudo se organizando de um jeito melhor, né? Mas tem uma coisa boa também. Hoje eu penso o quê? Tipo, eu conheço vários pacotes completos. Vários Então eu pacotes, olho, tá, tem esse orçamento, esse. Aí a pessoa, você sabe que ela não presta, a louca. Não que eu preste, né, gente? Ai, Mas, para por com isso, exemplo, amiga, pelo amor de não, Deus. fala assim, você sabe já o que pode acontecer naquele trabalho com aquela Tá. pessoa, com aquele É cliente. previsível hoje em dia. Até porque você trabalha muitas vezes com ele. Já aconteceu várias coisas. Com ele, com ela. E aí, quando essa pessoa te pede, você já conhece ela. Ela também te conhece. Então, aí vem o orçamento. Aí você fala, é tanto. Aí ela fala, tanto? Ai, não, então vamos tanto. Aí você fala, bom, eu tenho um trabalho? Não. Eu preciso de dinheiro? Eu preciso. Bom, você quer aceitar? Esse pacote, ele vem assim, ó. Você quer? Então eu já posso fazer isso. E antes eu não podia. O aprendizado deixa a gente o quê? Com mais experiência para exigência e para escolha. Você quer fazer? Você vai ter. Talvez você passe pela mesma coisa que já passou. Preciso de dinheiro, eu vou. Aí eu vou. Mas eu já sei que, né? Mas voltando lá no Naomi. Mas voltando pra Naomi, São Paulo Eu Fashion fui. Week, a modelo... Chegou lá. Daí a modelo deu esse bafo, eu fiquei meio passada. Daí eu era tão estranha que eu comecei a chorar. Quando eu fui conversar com o maquiador que tinha me chamado. Na hora eu me senti péssima. Eu comecei a chorar. Ele falou, bicha, calma. Daí a bicha parecia Deus, assim. Falou, calma, Bi. Essa menina, já ela não vai estar mais aqui. E você vai estar. Aí eu, hã? Falei, já ela vai ter, ó, beijo e você vai estar aqui. Passou anos, bebê, eu peguei uma campanha, adivinha quem era a modelo? Ela. A mesma. E foi muito engraçada a situação. E essa bicha ainda conversou com ela, tipo, minha mãe, né? Foi a primeira bicha que começou a me levar pros lugares. Porque eu entrei na agência, que era a Molinos e Traem. Que eu me lembre, tinha uma bicha da Amazônia, que era a Silvio. Mas nenhuma preta. Eu era preta. Apesar que tinha a Fabrícia Santana, que era modelo, que era amiga da Betina. Tinha a Cris Narvaez, o Saulo. Bom, todas as melhores estavam lá. Só o Duda que tinha uma representante normal lá dela, a outra irmã. Então, quando eu fui, era difícil das pessoas olhar pra mim e acreditar que eu fazia alguma coisa, eu acho, sabe? Não sei se é porque eu era preta, se eu era meio travesti. Mas elas olhavam e falavam, não quero. Então, tem isso, né? O mercado da moda tem isso, né? Tipo, você tá aqui, você não olha pra quem tá lá embaixo, né? Verdade. E eu era um assistente, tava chegando. Então, eu podia segurar um grampo, limpar uma mala. Podia fazer as coisas. Eu sempre fui proativa. Mas elas me cancelavam. Até o dia que eu conheci Olha. essa bicha, que era uma bicha que comandava o mercado do cinema. Até agradeço você, Fernanda de Andrade, que me levou, tipo, durante 1 ano e meio. Só que era meio duro fazer os filmes, né? Imagina. Porque você chegava muito cedo, tipo, chegava às 5 7, da manhã. Sim, cinema. E saía às 2 da manhã pra voltar às 5. Mas eu fiquei firme e forte durante 1 ano e meio. Ela me perguntava, você gosta de fazer cinema? Eu falava, gosto. Eu odiava fazer. Entubava. Fiquei daí um dia, depois de 1 ano e meio, eu falei, eu não gosto, Fernando. Aí ela ficou meio... Ela nunca mais me chamou. Quando eu falei não gosto, ela nunca mais me chamou. Eu meio sabia que isso. E aí, tá. Eu comecei a fazer as coisas com ela. Tá. Fiz os desfiles que ela me levava. E um dia eu tô no Rio e a Naomi tava lá. E daí o Daniel, que era um dos donos da Gloss, eu já tinha feito alguns desfiles aqui, tipo do Reinaldo, alguns... É porque assim, às vezes, por exemplo, o Daniel falava, vai, você tem que fazer um delineador reto em todo mundo, um delineador reto. De olho aberto tá reto, mas de olho fechado ele fica reto. Não. Hoje em dia todo mundo sabe, né? Porque tem uns passo a passo lá do... Só que era um desfile da Elos, lá no Ibirapuera. E eu lembro, tipo, era um batalhão, tipo, quase 100 modelos pra fazer. Eu, Ricardo dos Anjos e a Paulo Filatier. Lembro de nós 3 e mais um monte de maquiador. Faz um delineador reto, com o olho aberto ou fechado, tem que estar reto. Tá bom. E saiu, porque ele tinha um monte de desfile, assinava tudo, tipo, todos. Uma fazia errava, a outra fazia errava. E a gente, cada vez que você erra, você vai limpar e maquiar de novo, a modelo sente, porque é um olho. Sim. E aí começaram a chorar e era aquele drama. Aí, nessa hora, uma certa hora lá, eu descobri que eu conseguia fazer. Eu descobri o pulo do gato. Aí eu falei pro Paulinho, falei, eu já sei como faz. Que tem que fazer uma escadinha, né? Como o olho ele é redondo, ovalado, né? Vai. Vamos pensar que ele não tem, né? 180 graus. Você vai desenhando uma metade, tem mais a outra metade, 90 graus.
Então você vai ter que deixar esse olho aberto. É lógico que tem gente que é meio assim, né, gente? Nem todo mundo tem um olho perfeito, ou a sobrancelha. Então, quando são traços muito geométricos, dá erro. Tá. E aí o Daniel tinha essas pegadinhas. Sempre, tipo, era um losango em cima, um traço. Aí a senhora arrasou, E provavelmente. nesse dia eu Claro. consegui fazer. Óbvio. E eu comecei a explicar para as bichas. Eu falei, não, você tem que fazer assim, ó. Desse jeito, você vai fino até aqui, daí que você faz um degrauzinho, reto de novo. Porque daí quando ela tá assim, tá reto. Quando ela tá assim vai ter uma escadinha, né? E assim, Aham. reto. Porque a pálpebra vai fechar. Isso. Bicho, eu consegui fazer isso. Aí o Daniel, Olha. tá, tudo bem. Ele não ficou sabendo dessa, mas daí teve um desfile do Reinaldo que era um traço branco. E era meio um losango, porque a pálpebra também ela entra tal. Daí, resumindo, eu consegui fazer. Daí ele viu, ele falou, apaga todas que estiver torta e faz de novo. Aí eu falei, você lembra disso, Daniel? Aí nisso, a gente foi pro Rio, chegou lá e a Naomi tava lá. E aí foi quando ele me falou, ele falou, ó, sabe o Bruno Miranda, você conhece? A Bruno negra, eu negra e mais nenhuma negra, né? E o Bruno era braço, tipo, braço direito, o Daniel e tal. Daí ficou uma fofoca, o Bruno foi lá e falou assim, Max, você vai maquiar Naomi. Eu falei, que Naomi, bicha, tá louca? Que Naomi? Qual Naomi? Tá louca, bicho? Ela falou assim, não, a Naomi tá aí, bicho, o Daniel vai te chamar. Eu falei, jura? Eu falei, para de tirar um barato, porque mulher com mulher, homem com homem, bicha com bicha é terrível, gato. É mesmo? Aí eu falei, você tá louca, bicha? Se me mira, mas me erra. Meio... Ela falou, tá bom, vamos entrar. Daí a gente entrou e o Daniel falou, Max, junta suas coisas que a Naomi vai chegar. E aí você vai maquiar ela. Eu falei, aí eu fui... Aí realmente caiu tudo em cima de mim. Ah. Nessa hora eu falei, eu tenho uma exigência. Ele falou, tá louca, bicha? Que exigência? Eu falei, eu não falo inglês, Daniel, eu preciso de alguém que fale inglês. Tá. Aí tinha acontecido uns bafos e tal, e fui. Separei minhas coisas e fui. E aí nessa hora foi mágico mesmo, porque toda essa minha vida voltou ali naquele momento. Ela ia chegar em meia hora, o camarim era separado, e eu fui. Eu só lembro que eu precisava fazer um Pai Nosso e um Cristo Deus Padre. E fui, querida. Fazendo a oração e pedindo força. Falei, ai, Deus, me ajuda aqui agora, né, bebê? Se até agora não foi, agora cagar, desculpa, gente. Já Fica era. à vontade. E aí eu fui. Em meia hora ela chegou, tinha uma cabeleireira e eu. Ela chegou, deu um oi assim. E eu fiquei meio passada. Só que alguma coisa me falou. Você não pode pedir foto, tremer ou chorar. Sabe assim quando você escuta aquilo? Aí eu falei, tá bom. E fui. E aí no caminho disso eu pedi meio uma informação. Vocês sabem que vocês podem pedir, né, gente? A fé, ela pode ser raciocinada. Você pode pedir. Pede, né? Se você não acredita, peça que vai vir. E aí, nisso, eu pedi uma informação do que eu devia fazer, porque até então eu não sabia. Mas toda a minha vida, toda a minha maquiagem que eu fazia em mim, era maquiagem inspirada nela. Os cabelos, a maquiagem. É lógico, tá muito... daqui pra lá tá muito longe, mas era a intenção. E aí, nisso, eu fiz. Ela chegou, ela pediu pra mim... Que assim, quando você vai assinar um desfile, você cria uma beleza. Beleza em cima do tema. Quem te contrata é o styling. O styling é contratado pela dona da marca. E o styling contrata o fotógrafo. E aí, tem todo o bafão do meio da moda. E nisso, o styling era o Paulo Martinez, o maquiador era o Daniel Hernandes, o desfile era a TNG, e eu era uma das assistentes. Fui lá maquiar Eu ela. assisti. Chegou eu lá, assisti. tinha um olho... Era uma pele normal, porque na moda, geralmente é assim. Hoje, na época, o fashion era muito estranho. E a beleza era comercial ou peru. Eles falavam que era isso. Quando eu cheguei, teve uma mudança, teve uma ruptura entre o fashion e o comercial. Foi onde eu tive um aval, assim, porque de certa forma não era feio e também não era bonito. Então, pra enfeiar era muito fácil, tirava a sobrancelha. Pra embelezar, um pouquinho mais de blush e um gloss. Tá. Então, tipo, acabou acontecendo isso. Aí o Daniel pediu pra mim ir, eu fui. O olho, eu lembro que era um olho preto com gloss. Uma pele natural, um olho preto com gloss. Aí ela pediu, manda a menina vir aqui, né, o teste, pra me ver a beleza se eu vou fazer, né? Era meio isso. Tá. Quando a menina veio, ela fez assim pra mim, ó. E ela só fez assim, viu, ó. E o dedo dela é gigante, né? É assim, viu? A cara é assim, é tudo meio... É meio alien, assim, é louco o processo. É linda, ela é linda. Sim. Mas o rosto é assim, o queixo chega primeiro, a testa lá atrás. A mão é gigante. Mas vai ver que eu que vejo ela assim, né? Mas é assim mesmo. Ela fez assim, ó. Eu só vi o dedo desse tamanho fazendo assim, não. Eu falei, ok. Que era a única palavra que eu falava em inglês. E como foi essa comunicação? Tinha tradutor, né? Tinha a Eugênia, que era da MKT Mix. Tá. E e outra menina que era da Merlin, que na hora que elas precisavam tá lá, elas saíram. E aí, a filha do cara... elas acabaram de ir tomar um café, sei lá, tipo... E a filhinha
Deus é muito bom mesmo. A filhinha do cara, da TNG, sentou no colo da Naomi. Ela tinha 10 anos, eu tenho essa foto. E aí, porque eu não podia tirar foto, mas alguém podia, Alguém né? tirou, Eu tinha que ter aham. esse momento, gente. Eu tinha que ter esse momento, eu tinha que Óbvio. ter. E aí, nisso, eu falei pra menininha, eu falei, você fala inglês? Ela falou, falo. Eu falei, você pode me ajudar? Ela traduziu tudo. Só o final que ela não traduziu, que a Naomi falou assim, você tem trabalho sexta-feira? E as meninas já chegaram e eu peguei a campanha. Foi assim que eu peguei a campanha. E ela fez uma foto comigo. Também teve uma parte que ela chegou, ela trouxe as maquiagens dela, eu tava com as minhas. Foi legal, foi incrível. Eu não chorei, não pedi pra tirar foto, mas a outra tirou. E ela me chamou pra fazer a campanha. Quando ela me chamou pra fazer a campanha, meu cachê subiu e todo mundo ficou sabendo quem eu era. Ali todo mundo ficou sabendo. Da moda, que era quem precisava Uhum. saber. E daí quem é essa bicha? Quem é a Max? Quem é a Max? Quem é a Max? No fundo eu não sabia disso na hora, mas eu fiquei sabendo. E aí tudo isso ficou meio registrado assim. Aí as meninas que eu já fazia, tipo, várias, a Isabelle, a Ana Beatriz, Raquel, as meninas mais importantes da moda, né? A Carol Ribeiro. Uhum. Aí eu continuei normal. E quando ela começou a vir pro Brasil, ela começou a me pedir. E me indicou pra Ana Paula, ainda, Junqueira. Uhum. E aí foi, tipo, eu fui ficando mais segura, assim, porque até então, como eu não tinha escola, eu fazia, era bonito, mas eu não tinha uma técnica, eu não tinha aprendido uma técnica de alguém, né? Eu era meio Uhum. insegura. Uhum. E aí eu fui estudando a beleza dos caras, tipo, do Duran. Qual é a mulher do Duran? Ah, a mulher do Duran sempre fina, bonita, com cabelão. Era uma perua rica. Você foi hackeando, É. de alguma forma, a estrutura. É que assim, ó, você tem uma Uhum. luz. A luz, ela vai. Ela pode te ajudar ou te. Se a luz é ruim, né? Ela vai te derrubar. Se você fazer uma maquiagem ruim. É porque assim, depende, né? Se você fotografar às 6 da manhã, ou às 4 da tarde, ou meio-dia. Sim, Então, tudo daí, relativo nesse também, é. caminho, eu fui percebendo que, tipo, a minha maquiagem, ela era. O que eu fazia, o Duran também fazia. Sim, Então, eu mais ele fazia aquilo. Daí com o Jax era outro. Eu fui hackeando, de certa forma, entendendo esses fato. caras, porque. E a gente precisa também, acho que tem um lugar instintivo de quem entra num espaço como o da moda e como a gente entrou, que a gente precisa estar tudo. Assim, o Olha, radar tem que estar sempre é. ligado, né? Não dá para dormir no ponto. E eu também tava com sede de aprender. Como eu não tinha Eu uma imagino. escola, eu falava muito. Quando eu cheguei quietinha, lá, mas aí depois que eu Uhum. fui encontrava os caras. Aí, tipo, sempre era eles me pediam. Daí a gente foi. No começo, às vezes, estranhava, não queria voltar. Mas aí depois, quando eu começava a pegar, a gente começava a conversar. E conversava com o Miro ou com o Duran sobre a luz. Uhum. O Miro foi muito generoso, porque ele foi o primeiro fotógrafo que me mostrou a Polaroid, né? Tipo assim, era Bacana. uma Polaroid grande, não era a Polaroid Aham. pequenininha, que é a câmera dele. E aí a gente fez a foto, ele falou, esse cabelo você prefere enrolado ou liso? Um cabelo lá. Eu falei, eu acho que o menino tinha o cabelo enrolado. Eu falei, acho que melhor enrolado do que liso, né? Ele falou, tá bom, então Uhum. faz o acabamento e vem. Daí ele foi, fez a foto, e ele todo calmo, tal. Maior estúdio que tinha, o teto, o rebatedor era o teto inteiro, assim, daí tudo isso eu fui vendo as diferenças, né? Um cara tem um Sim. Você rebatedorzinho, o vai, outro ó. cara tem um teto. Daí eu falei, Nossa, gente, eu sou peraí. muito essa pessoa que eu vou entendendo tudo, assim, eu É. vou captando tudo, todas as E eram mensagens. eles que tipo, eles que imprimiam o que eu tava desenhando. Se Sim. ele não fosse eles, também não adianta nada eu estar lá. Aham. E aí, nisso, o Miro veio com a foto e falou assim: é assim que você acha bom? Eu achei estranho, não entendi. Eu Uhum. falei, como? Ele falou, você acha que tá bom esse cabelo? Foi o primeiro cara que me deu o aval de falar assim, você é o profissional do cabelo, você tem que olhar pro Você cabelo e falar se tá decide bom. também. Aí eu fiquei meio estranha, mas gostei. E aí Outra depois eu virada. fui olhando os outros. Tem cara que não te mostra, que é inseguro. Tem cara que te mostra, que tem segurança. Porque Olha, assim, daí você vai passando por vários, né? Se o cara é inseguro, ele não vai te mostrar, porque ele ainda vai sim, tratar a imagem, tem muita coisa. E ele pode te mostrar sem tratar. olha só. Mas a mágica seria se nós conseguíssemos ver a imagem como ela vai ficar no final, né? Porque como você maquia para uma imagem que você nem sabe como vai ser, Uhum. você podia somar colocando mais marrom ou menos, ou mais preto, ou vermelho, ou azul, né? A mágica Sim, tá na união e não na exato. separação. Então eu acho que isso ainda é um problema. Para nós profissionais da beleza, eu acho que é um problema. Entendi. Mas voltando para a história da Naomi, todo esse lugar de chegada, da Max conseguir escolher, ter decisão, estar num set, ser consultada, né? Ter essa grande virada de chave. Qual a importância nesse processo todo de você devanear, criar fantasias para você sobreviver ao mercado que, em tese, aniquila Ah, e sim. engole tanta gente? Eu acho que a mágica tá no amar, porque você vai estudar.
Se você estudar, você vai ter a mágica do processo. E hoje nós temos um canal na mão, né? Gigantesco. Nós podemos criar nosso próprio trabalho, né? É chato o outro nos chamar mais, é. Mas se ele não gosta de você, você vai se matar? Não dá, né? E às vezes ele não gosta mesmo, ele só precisa, né? Se você receber, tá tudo bem, né? Agora, se você não receber, então não tá tudo bem. Então, eu acho que legal é a gente estudar um meio de fazer o nosso dinheiro acontecer a partir eu falei, do nosso superpoder. Qual que é o seu superpoder? Qual é o seu superpoder? O meu é embelezar. Ou enfeiar. A louca aquela. No fundo, eu crio proporções. Seja com maquiagem e com cabelo. Eu crio imagens. E também sou professora. Então, agora, eu peguei isso como se fosse meu. E é meu, eu sei fazer. Eu tenho uma masterclass incrível. Sim, quero saber. Duas. Conte-me. Duas. E assim, agora eu acho que eu floresci. Tô feliz, assim, com isso. Porque eu sei ensinar. Eu sei onde nasce a luz, onde acaba. Eu sei que você não precisa fazer sombra se você tem luz. Porque a sombra, ela vai existir. E você pode trabalhar com a luz, em vez de trabalhar com a escuridão. A escolha é sua. Olha, isso E serve pra dentro tanta dessa- coisa. Mas Né? assim, também, se a gente for. É porque tudo é muito além, né? A luz, para ela acender, precisa de negativo e positivo. Mas precisa de ter uma resistência, senão ela vai queimar. Você tá usando sua positividade, sua negatividade com a resistência? Olha. Então, tipo, dentro disso. É só você olhar. Você olha a parede, você vai ver, ó. Tem luz num lugar e sombra em outro. Então, no rosto, quando você vai criar uma maquiagem. Hoje, na minha psicanalista, eu falava com ela, e ela falava, nossa, mas por que você fala tanto sobre luz e sombra? Eu acho também que eu fiquei focado muito nos pintores. Aham. E a diferença entre pintores e maquiadores é que a tela, às vezes, é reta. E nós não temos o rosto reto, né? Sim. E aí, dentro desse processo todo, ela me perguntava, mas por que você fala tanto de luz e sombra? Luz e sombra, luz e sombra. Aí passei esse processo com ela e não foquei nisso, foquei em outras coisas. Descobri e me encontrei dentro do que eu precisava me encontrar. E aí, depois disso, eu falei, gente, é lógico, eu posso falar só de luz, cara. Porque quando eu clarei uma área, a dica de ouro pra quem é Eu maquiadora, amo que assim, hein? é luz e sombra, metáfora, É. e filosofia, amor e dor, aí do nada é o truque de maquiagem. Gente com ref é esse devaneio, essa loucura, esse surto. Mas olha só, quando Tá tudo você bem. clareia, você já escureceu uma área, né? Então não Eu precisa amo. escurecer nada, querida. Já vai estar escuro, se tiver luz. E aí, dentro desse processo, eu comecei a entender que ninguém falava disso. Eu podia falar. Eu sei falar. Eu sei onde começa e onde termina. E aonde é a sua luz? A minha tá aqui, ó. Essa e essa tá pra você, viu? Ó. Mas a sua luz de dentro? Brincadeira. A sua luz de A dentro? minha de dentro, eu acho que a minha é igual a de todos. É Deus mesmo. É um criador. Que É uma maravilha. semente dessa criação, dessa criação. Que Tudo que tá aqui foi criado por algum Exato. ser, né? Alguma energia. Essa energia produz luz. Sim. Talvez essa energia venha da escuridão, né? O Olha. que segura toda essa energia. Daí hoje eu tô estudando outra coisa, que é... O que você tá estudando? Me conta. Eu tô escutando umas coisas, que é... eu gosto bastante do Sadhguru Olha, e do Deepak Chopra. tá. Depois do Segredo, eu fui lendo algumas coisas e daí eu caí nesses caras. Uhum. E daí eu tenho aprendido umas coisas deles, assim. Não tô Conta estudando uma, né? Por favor. essa história da energia akáshica, Tá, por energia exemplo. cástica. Que é a energia do buraco negro, né? Uhum. Eles dizem que tudo que tá aqui, que você pede... Quase isso, tá, gente? Eu não sei também se eu cheguei nesse processo, se é verdade, tá? Posso estar errada, mas amanhã eu falo que tô errada, não tem problema. Eu não tinha... Porque eu tinha... quem é um grande aprendiz É... erra e acerta sem medo. Eu tinha problemas com isso. Eu achava que eu tinha que falar uma coisa e tinha que ser aquilo, né? E hoje não. E ele fala o quê? Tudo que tá aqui, inclusive você, está aqui dessa forma por conta desse buraco negro, né? Dos buracos negros. Dos buracos. Gente, legal isso, né? E eu achava que no pedido ia pra luz. Porque o escuro era ruim. Por que o escuro era ruim? Uhum. Olha só, gente. E ficamos com esse dilema. Louca. Levem para suas psicanalistas, análises, Não, foi terapias, legal. leituras. Eu Acho tudo. É Eu legal. adoro esses devaneios, essas loucuras. Mas, mudando de assunto, vou falar sobre uma coisa muito interessante que eu amo de paixão, que é o meu Caixa Preta. Sim. Que é o meu livro, que está nas livrarias e também na versão digital. Vou te dar um de presente. Muito E obrigada. nesse momento Caixa Preta, eu adoro debater sobre pautas que estão no livro, mas que cruzam com vivências que eu acho que tem a ver com você. E bom, e o fato que eu trouxe aqui pra gente falar é uma pesquisa da FAPESP, realizada em 2020, no estado de São Paulo,
indicou que apenas 13,9% das mulheres trans e travestis tinham um emprego formal. Você acha que a indústria criativa ela é mais acolhedora e um espaço mais seguro para profissionais trans e travestis? Não, não acho. Não? Eu até tinha falado sobre isso lá no começo. Parece Ah. que é um lugar que é de modernidades e não é. Não é, né? Não é. Eu acho que nenhum lugar é. Nenhum lugar, né? Nós precisamos fazer por nós mesmas. Descobrir o seu poder. Descubra o seu próprio poder, né? E como foi pra você descobrir o seu próprio poder? Com o amor da minha mãe, né? Você tem que descobrir o amor em algo, né, gente? Penso que seja nesse microfone, Aham. querida. Descubra o seu amor. Pode ser numa cadeira, Deus, né? O seu Deus. Converse com ele. Busque essa força maior, né? É difícil. Não é fácil pra ninguém. É fácil pra você, Luiz. Jamais. Hoje talvez seja mais Nunca. fácil pra nós. Exato. Mas eu acho que descubra o seu poder. Seu poder pode ser o que você tá fazendo, inclusive, hoje. Não tem problema. Se for esse, adoro. Siga em frente. Mas você tem um superpoder. Então, não deixe com que o outro tire esse superpoder. É difícil, é lógico. Eu tava pensando, né, que eu falei, tipo, daquela hora, falei, ai, cuzona, né, que eu não fui, que eu não ia. Não, não é sobre isso, né? É sobre eu não tinha condições. Eu sabia o que ia acontecer, né? Eu senti meu coração. Eu sabia que aquilo não ia ser bom. E eu conheço pessoas que se deram super bem, né, fazendo. Pouquíssimas pessoas que se dão bem. Porque a maioria não se dá bem. E eu acho que a gente merece coisa melhor, né? Merece até o direito de escolha. Então, as pessoas não vão fazer por você. E quando Apesar você... que hoje tem gente fazendo, né? Mas Tem quando muita gente você se fazendo. escolheu, Maxi? Pra falar a verdade, eu já me escolhi, eu já adoeci. São vários momentos, Luísa. Não foi que, tipo, minha mãe me escolheu, não desistiu. Beijo, Maria, te amo. Sem você não ia estar aqui mesmo. Ela não desistiu. Mesmo nos momentos que eu desistiria, talvez, né? Então, eu acho que... sei lá, gente, seja boa. Pode até ser piegas falar isso, mas assim, seja boa. Faça o melhor que você pode pelas pessoas que você encontram, pelo seu trabalho. Porque isso vai voltar, de certa forma. Por mais que você ache que tá péssima, haja de uma forma que seja positiva, que você se sinta bem, que multiplique a felicidade do outro. Isso vai voltar pra você. Tem uma frase que eu achei no seu Instagram, que você repostou, que é: algumas perdas, muitos encontros, foi assim que eu me reconheci, que é da Vandy Luz. E quero saber de você, qual foi a coisa mais importante de se reconhecer no seu processo de transição? Agora, eu acho que é a minha autoestima. Agora, hoje, né? O meu encontro maior foi com a minha família, porque até o trabalho, até o seu maior desejo pode ser uma coisa ruim. Por exemplo, eu quis, amada, e eu abandonei tudo que eu tinha de bom. Abandonei a família, abandonei os amigos e fiquei com o trabalho. Eu adoeci e recaí numa doença que eu tenho. E essa doença, ela é devastadora. Dentro disso, eu fui descobrir que não valia a pena. Então, isso foi um né, descobrimento também. É sobre isso, né? Cuidado com seus desejos. E fica de cuidar olho. dos seus desejos, né? Cuide dos seus desejos e cuidado com o que você também quer. Porque às vezes a gente quer uma coisa que não, sabe? Só vai, né? Ainda bem que eu também agradeço, tô grata por ter passado por, né? Tá viva. Depois da pandemia, querido. Nós estamos todos aqui. Quanta gente não morreu aí, né, gente, Sim. com esse vírus? Com outras doenças. O legal é autoestima, eu acho. Que eu me doava demais. Tá. E não deixava nada pra eu mesma, sabe? E aí hoje poder fazer uma maquiagem, que nem eu encontrei o Zé, ele falou assim pra mim: nossa, você chegou pronto ou você tá fazendo agora? Eu falei: só tô dando um retoquinho. Aí ele assim: jura? Eu falei: gata, agora acordou, faz. Só se eu for no Parque Augusta que eu não me maquio, faço corretivinho. Mas me dá esse momento, sabe? Pegar, já, lógico, um creme eu já passava, mas agora escolhe o melhor creme. Né? Escolhe uma melhor máscara, um delineador, uma base, já faz o... Por que eu faço no outro, na outra, a melhor maquiagem e em mim eu faço a pior? Qualquer coisa, rapidinho. Olha. Ei, espera aí. Tá errado, gatinha. Volta aqui. Mas é lógico que também tem o tempo. Eu tava falando disso. Se você não precisa de criar uma beleza pra uma campanha, usa 2 basezinhas rapidinho e vai. Eu faço isso lá no meu Instagram, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Aliás, rainha das lives, tá? Melhores lives dessa internet é dela, com músicas Ai, maravilhosas, makes maravilhosas. E agora eu vou para o momento react, que é do tipo assim, aquela cara do sabe? Da modelo que você fez. Sim. Você vai dar um carão, uma expressão, uma coisinha rapidinha, só pra gente marcar aqui esse momento. Maxi, quando a beauty artist pede para a modelo negra levar a própria maquiagem, que cara Nunca. você faz?
Ah, Passada, né? passada. Babado. Não, gente, esse momento já foi, né? Ainda Então, existe isso? Você ainda ouve falar sobre isso? Eu acho. É que assim, a pessoa pode levar a maquiagem, mas você pedir pra ela levar, você tem que ser muito íntima. Mas assim, quem é o profissional? Tem uma coisa que eu acho que é legal, que é assim. Às vezes o profissional, ele não domina tal técnica. Aí ele põe a culpa no outro, no Tá. cabelo, na pele, Oh. blá, 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 blá. Apesar que também, às vezes, a luz tá errada, a foto tá errada. Acontece. Também. Porque somos todos humanos, estamos aprendendo. O babado é a gente saber qual é nosso lugar na hierarquia. Então, qual é o seu lugar? Você é fotógrafo? Você é stylist? Você é maquiador? O que você é? Porque também é bom ficar quieta, que a gente precisa ganhar nosso dinheirinho, Sim. fazer tudo bonitinho. Isso é aprendizado. Mas a modelo em si, ela não tem que levar o produto, né, gente? Quem tem que comprar o produto e investir é o maquiador. Que Exatamente. é maquiador ou não é, né? Exatamente. É um beauty artist ou não? Exatamente. Agora, quando você vê uma montação babadeira, qual é a cara? Assim? Como? É assim, ó. Ah, e o que é uma montação babadeira? Me conta. É lace boa? O que é? Uma montação babadeira Ah. é a coragem. A Olha. coragem de você se montar como você quer. Eu acho que a montação babadeira é aquela que está no metrô, assim, de batom vermelho, sombra azul, blush rosa, e tá se sentindo linda. A bicha mal-humorada vai olhar e falar, ai, Bi, aí você fala, parabéns, querida. Porque ela conseguiu, tá conseguindo ultrapassar os limites dela. E acho que essa é a montação babadeira. Que é o que eu tô fazendo hoje pra mim. Eu não fazia isso, né? Eu me montava à noite, quando os gatos estão todos pardos, né? Sim. E aí isso foi mudando. Eu posso me montar de dia, eu posso me achar bonita com ou sem maquiagem. Com uma lace eu posso me achar divina, mas o meu cabelo é esse. Então, dentro desse processo, eu acho que o legal é você sorrir, se conhecer, agradecer. Acho que essa é a montação mais babadeira. Alô, social. Peraí, não, recado agora pro social mequetrefe. Quero essas aspas do meu feed. A montação mais babadeira é a coragem. Max Weber, tá bom? A coragem Deixa o de se recado. montar, né? Porque às vezes a gente pensa muito no outro, né? Sim. Pensei muito. Hoje eu ainda penso um pouquinho. Lógico, né? Que é bom você também fazer uma montação que você gosta. Você trabalhou muito. Você tem um mês de trabalho, daqueles trabalhos que você fala assim, esse mês vai ser babado. Chegou no final do mês, você fala, o que eu vou me dar de presente porque eu mereço. Nossa. E aí, você faz uma montação babadeira. Mas se você não tem essa grana ainda pra comprar uma lace de cabelo natural, vai na 25, gata. Economiza o dinheirinho e compra uma lace que tiver lá, que custa baratinho. Mas só porque eu tenho aquela lace, pá, eu vou olhar pra outro e fazer. Não dá mais pra ser assim, né? Não dá. Não dá pra ser assim. A gente faz com o que a gente tem, assim, nosso melhor recurso é realizar. Eu sempre falo sobre isso. Eu tenho várias perucas que não são lace, Lu. Olha, Porque, tipo, antigamente não se falava lace, né? E assim, ninguém tinha paciência pra ficar fazendo as laces, né? Eu acho que tem isso também. Hoje eu tenho algumas laces e elas não são de cabelo. As minhas perucas de cabelo são que eu comecei a trabalhar lá atrás, há 30 né, anos, eu vou fazer agora. E eu fui juntando os cabelos porque eu sabia que eu precisava comprar cabelo pra fazer dinheiro. Então, acho que isso também é uma boa, né? Se você é cabeleireira ou maquiador ou maquiadora, pensa nisso, né? O dinheiro que você investir vai voltar pra você. Vai voltar. E a se importância você... de se auto-investir em qualquer carreira. Sim, sim. Né? Nesse muito caso, importante. né, que a gente cria imagem, maquiagem e cabelo, mas aperfeiçoe o seu traço. Porque a maquiagem sem tua mão e tua mente não vai dar nada. Se tua mão também sem nada, vai fazer uma massagem gostosinha, vai. Olha Uma só, massagem vai. garota afrontosa. Bom, chegamos na última pergunta. Momento Mulher Galileu, contemplativa, ideológica, filosófica. Max Weber, como você gostaria de ser lembrada? Gente, eu penso assim... Se você gostar de maquiagem de cabelo e for olhar da história da beleza no Brasil, você vai me encontrar. Se você não gostar, fica comigo hoje que eu vou ficar aqui durante muito tempo. Com Não sei. certeza. Eu acho que... Não sei, Lu. Eu quero ser lembrado como uma pessoa de bom humor, sorridente, alegre, feliz. Que acho que é isso que é importante, né? Buscar a nossa felicidade e fazer os outros serem felizes. Eu vejo que, assim, tem muita gente, camarim, assim, muito caído, nervoso, porque já é estresse. Então, quando eu fui trabalhar esses dias com o Dudes, fazer uma história da Rainha Charlotte. E assim, só tinha pretas. E as pretas de todas as idades, né? Tipo, desde 15 até 70 anos, as mulheres. E aí foi uma coisa legal, porque tinha gente que eu conhecia e tinha gente que eu não conhecia. Colocar uma música, poder maquiar, se divertir, dar risada, beijar, abraçar.
Gente, é diferente. Você traz a beleza daquela pessoa, né? Você traz a beleza daquela pessoa. Você não deixa a pessoa. Você não tira a beleza que ela tem. E eu acho que tem pessoas que têm, às vezes. Não é poder, né? Ela. Bom, eu acho que nós temos o poder de embelezar. Já tem bastante coisa feia. Vamos lá, embelezar esse povo. Coloca uma música Embelezar o legal. mundo. É. Trazer Acho que é encantamento e isso. fantasia. Felicidade. Acho que isso. Técnica, tá? Maxi técnicas. Maxi técnica. Acho que isso. Eu quero deixar isso. Apesar que antes eu pensava mais no que eu ia deixar. Hoje eu quero viver. Uau. Então nem, tipo, sei lá. Agora que eu tô mais bonita, então, tipo assim, eu quero viver. Mas se vocês descobrirem, né, o que vocês querem lembrar, ou que te lembram, tipo, ai, Max, eu lembro de você dessa música, eu lembro quando você dá essa risada, ou dessa cor, ou disso. Aí vocês podem me falar, enquanto eu tô viva, porque depois eu não sei se eu vou escutar. Boa. E olha só, gente, respeitem esses stories, mas também respeitem essa história que é legado, é muito aprendizado, é realmente, assim, fundamento. E agora encerramos. Mais um Me Sinto Pronta Pode. Ai, eu me com sinto essa- pronta. Se sente pronta? Depois dessa eu me sinto pronta. Ai, que bom. Acho que, tipo, tem muita coisa que a gente não fala, né? A gente Exato. tem medo de falar. Mas que a gente ou- agora vai viver, né? é. Max, Muito obrigada, obrigada Luísa. pela sua participação, pela sua presença, pela sua cumplicidade de trocar aqui com a gente, tá? Você que está aqui nos acompanhando, inscreva-se nesse canal, dê o seu like, dê a sua sugestão nos comentários de temas e convidadas maravilhosas como Maxi Weber. E ó, beijos e até a próxima, e fica comigo. Muito obrigada. Ai, foi bafo, gente.